Olá, povo do bem. É um prazer estar junto de vocês novamente para falarmos sobre esse oráculo maravilhoso que é o tarô. Hoje nós vamos falar sobre as previsões referente à semana do dia 11 de junho até o dia 17 de junho. Então a gente tem várias coisas bacanas nesse meio. A gente tem dia dos namorados, a gente tem dia do Santo Antônio. Quem segue a doutrina da Umbanda, nós temos aí também os dias dos Exus, né, dos nossos guardiões, do povo de rua. E o que o tarô tem a dizer para todos nós? Primeiramente, eu gostaria de lembrá-los que essas previsões que eu faço aqui, referente à energia da semana, ela é uma previsão em que eu faço uma tiragem me baseando na energia que está vibrando ao longo dessa semana. Porque o tarô, ele é puramente energia. Quando você está atendendo um consulente, quando você está ali respondendo as dúvidas e as aflições desse consulente, ele coloca a energia dele ali naquele jogo, no momento em que ele corta, no momento em que ele entra em contato com as cartas. Mesmo que ele não esteja ali presencialmente, a energia ela não tem barreiras, então basta que o seu pensamento esteja conectado nessa energia. Então assim ele obtém as respostas. Então, para poder fazer essa previsão do tarô para vocês, eu coloco aqui a minha energia para que o tarô faça o direcionamento dos aconselhamentos da semana, né? Dos aconselhamentos pelas energias que estão vibrando ao longo daquela semana. E aí você vai aproveitar esses conselhos e aplicar dentro da realidade da sua vida, dentro daquilo que está te afligindo nesse momento, e aí você consiga usar aqui algumas das minhas palavras para você poder aplicar no seu dia a dia. E óbvio que se você quiser algo um pouco mais direcionado, um pouco mais alinhado ali com as suas expectativas e com os pontos que você quer saber, aí você vai abrir o tarô, você vai solicitar uma abertura, né, para uma cartomante, baseado ali nas perguntas que você quer fazer, das suas dúvidas, dos seus pontos ali que você gostaria de esclarecer naquele momento. Então aqui a gente está fazendo uma tiragem muito direcionada para um aconselhamento. Como que você pode lidar com as energias dessa semana e trabalhar com essas energias para que você consiga direcionar a tua vida, direcionar as questões que estão acontecendo, as coisas que estão fluindo, as coisas que nem tanto, os projetos, amor, dinheiro, negócios, enfim. Você consiga aplicar dentro da sua realidade. Então, a pegada desses vídeos vai ser sempre assim. A tiragem do tarô referente àquela semana e com alguns conselhos de como você lidar com essa energia, com essa vibração, tá bem? Bom, antes da gente falar das previsões, eu gostaria até de fazer um complemento em relação ao último vídeo, em que eu conversei com vocês um pouquinho sobre como que o tarô chegou na minha vida, como que eu comecei a trabalhar com o tarô, como que surgiram essas energias, né? E eu falei muito do baralho cigano e do tarô que eu jogo, né? E eu queria falar isso com vocês, existem N tipos de tarô, tá, pessoal? N tipos de tarô que tem seus arquétipos, né, o seu trabalho, tem cartomantes, tarólogos que trabalham com vários tipos de tarô. Eu trabalho com alguns tipos específicos, tá? O meu tarô principal de trabalho é o tarô mais conhecido, que é o tarô de Marsella, de Lenormand, Madame Lenormand. Ele é um tarô que foi criado por ela e todos os outros tarôs, na maioria, eles são baseados nesse jogo. Esse tarô, ele trabalha com 22 arcanos maiores, que é o que faz o jogo principal ali, o direcionamento principal, e é muito mais objetivo. E temos também os arcanos menores. Esses arcanos menores, esses 56 arcanos menores, são baseados nos naipes do baralho comum.
Então você tem ali todas as cartas de paus, copas, ouros e espadas, né? Do ás as figuras do valete, da dama, do cavaleiro e do rei, né? A dama é a rainha, né? Que a gente usa aqui no nosso jogo. E os arcanos menores, eles sempre complementam, eles dão aquela pitada no que o arcano maior direciona, né? Então, quando a gente faz um jogo no tarô de Marselha, é sempre a combinação entre arcanos maiores e arcanos menores. Existem vários tipos de tiragem, existem vários tipos de direcionamento, existem tarólogos que trabalham com baralho, vários tipos de embaralhamento, que aí você pode trabalhar com baralho em pé, com baralho invertido. Eu não costumo trabalhar com essa visão do baralho invertido, eu sempre trabalho com a visão do baralho numa direção. Mas existem vários tarólogos que trabalham com o sentido da carta normal e o sentido invertido. E esse é o tarô que eu trabalho, é o tarô do meu dia a dia, é o tarô que eu faço os meus atendimentos. Principalmente quando as perguntas, as dúvidas são direcionadas a questões do dia a dia, amor, relacionamento, trabalho, enfim, coisas de saúde, coisas mesmo da vida da pessoa. Então eu uso muito o tarô de Marselha para esse tipo de direcionamento. Quando a pessoa que me procura, quando o consulente que me procura, ele é um bandista, ele é médium de Umbanda, ou ele trabalha dentro da Umbanda, ou Candomblé, ou ele tem ali o seu pezinho em religiões de matriz africana, e ele tem alguma questão relacionada à espiritualidade, o orixá, as entidades que ele trabalha, ele quer fazer um trabalho pro seu orixá de cabeça, pro caboclo, pro preto velho, pro Exu. Então, eu tenho um outro tarô que eu jogo com essa pegada, que é o tarô dos orixás, porque eu não trabalho com búzios, tá? Eu não tenho esse tipo de oráculo aqui. Esse é um trabalho muito mais direcionado para quem faz todas as obrigações dentro de um centro de Umbanda, de Candomblé. E não foi muito o meu caso, né? Não foi muito a linha que eu escolhi, a linha que eu escolhi de trabalho e a linha que os meus guias me direcionaram era uma linha muito mais voltada para os trabalhos de Oriente, né? De linha do Oriente, um trabalho mais esotérico. Então, eu fiz ali as primeiras obrigações, cheguei a fazer cargo, mas eu não segui, né, as rotinas, porque tem os trabalhos de 7 anos e tudo, aí tem um trabalho específico para você ganhar um de jogo, e eu não fiz esse tipo de trabalho. Então eu uso o tarô, mais especificamente o tarô dos orixás, para poder dar esse tipo de direcionamento para o consulente que me procura dentro desse trabalho, tá? Quem tiver um pouco mais de curiosidade, eu posso falar depois em um outro vídeo, mais especificamente como funciona o tarô dos orixás. Ele tem uns arquétipos diferentes, né? Então ele é um trabalho bem mais voltado para você direcionar ali as suas dúvidas em relação à tua espiritualidade, se você pratica alguma religião de matriz africana dentro da Umbanda ou do Candomblé, tá? E o baralho cigano? O baralho cigano, ele também é um tarô que eu conheço e eu tenho a mão de jogo dele. Foi me dado através da cigana Samira, que é a cigana que eu trabalho, e ela joga esse tipo de tarô, né? Todos os atendimentos dela são com o baralho cigano. Sempre foi assim, enquanto eu trabalhei com ela aqui na minha tiçara. Só que eu não faço atendimentos hoje ainda, é importante acrescentar esse, ainda com o baralho cigano. Por quê? Porque esse baralho eu só tinha permissão de jogar ele com a cigana Samira, tá? Incorporada com a cigana Samira, tá? Se é aqui para deixar bem claro. Ela não me deu ainda a permissão para fazer trabalhos, atendimentos a consulentes que ela não esteja incorporada em mim, né? Usando o baralho dela. Então, por conta disso, eu ainda não faço atendimentos com o baralho cigano,
Mas o baralho cigano também é um baralho que ele também é muito usado para você direcionar em questões como o tarô de Marselha. Ele só usa arquétipos diferentes, né? Como eu falei aqui, no tarô de Marselha a gente usa ali os arcanos maiores, arcanos menores. E lá no baralho cigano você tem outros arquétipos, tá? Mas o trabalho direciona um pouquinho para essa linha de também perguntas do tipo amor, né, relacionamento, trabalho, prosperidade, saúde, enfim, coisas relacionadas ali à tua vida, à tua jornada enquanto encarnado, tá bem? Então, eu quis fazer essa introdução falando um pouquinho sobre os tipos de baralho que eu jogo, até porque se você quiser fazer um atendimento mais personalizado comigo, em que eu possa responder perguntas de forma mais direcionada, em que eu possa te esclarecer suas dúvidas, os seus pontos, eu faço quantas tiragens você quiser no atendimento do baralho completo. A gente tem também o atendimento que eu chamo de Express, que é um pouco mais rapidinho. E aí eu posso responder as perguntas totalmente de forma direcionada para os pontos que você quer fazer dentro do jogo do tarô de Marselha, tá bem? Ou dentro do tarô dos orixás, caso você tenha questões que envolvam a sua espiritualidade, caso você seja um médium, um frequentador da Umbanda, do Candomblé ou de religiões de matriz africana, tá bem? Baralho cigano, futuramente, quem sabe, eu possa também fazer um atendimento do baralho cigano. E vocês podem ter certeza que vocês vão saber logo quando a cigana Samira me der essa permissão de trabalhar com o baralho dela sem que seja incorporado com ela. Tá bem? Bom, então vamos agora ao que interessa. Vamos falar aqui da previsão da semana do dia 11 de junho a 17 de junho. É uma semana com muita intensidade, com muita emoção legal, tem muita coisa acontecendo. Além de tudo isso que eu falei do ponto de vista espiritual, né, do ponto de vista amoroso, sentimental, a gente tem aí no Brasil Copa do Mundo, que a gente também fica sempre muito emocionado, sempre vibrando muito essa energia, né, de patriotismo. Uma pena que a gente só vibra essa energia por questões de esporte, né? Acho que a gente tinha que ser mais patriota e jogar essa energia para o nosso país em todos os momentos. Mas isso é uma outra história, um outro assunto, né? Então vamos falar um pouquinho de como foi essa tiragem aí para as previsões dessa semana. A gente teve as seguintes cartas aqui se apresentando. A gente teve a carta da Imperatriz, a carta da Roda da Fortuna, e a gente está falando de 2 arcanos maiores. E o complemento dos arcanos maiores veio com o 2 de ouros, o 10 de paus e o 4 de paus. E o que isso significa? Essa combinação de cartas. Aí eu vou falar direcionado do feminino, mas é uma energia que os homens também devem aproveitar, porque todos nós temos poder masculino e o poder feminino dentro de nós, não é mesmo? Então, que você essa semana seja imperatriz de si mesmo, um rei de si mesmo. Que mesmo diante das adversidades e das dificuldades que te são impostas, você possa se autoafirmar, ter a certeza de onde você quer chegar, como que você quer chegar e as ferramentas que você precisa para chegar e tomar as decisões acertadas, digamos assim, bancando aquilo. Não, eu quero isso, é aquilo mesmo que eu desenhei, que eu pensei, eu vou embora. Mas eu não tô querendo dizer para você ser teimoso, não, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer. Até porque a energia aqui do 10 de paus, ela afirma que também é um momento para você fazer uma revisão dos pontos que não estão muito legais, que não estão te revendo frutos, e poder transmutar essa energia, poder deixar essa energia ir embora, deixar essa energia vibrar, porque às vezes você fica dando murro em ponta de faca, insistindo em coisas que já eram para ter ido embora e continuam ali na tua vida de alguma forma, porque você tá naquela energia ali de teimosia. Então, quando eu digo que a imperatriz de si mesma é a imperatriz que sabe o que quer,
que sabe aonde quer chegar. Porém, essa imperatriz também tem que ter a sabedoria necessária para saber o que eu posso, o que eu devo segurar e o que eu devo deixar embora, tá? Isso também é sabedoria. Isso também é você saber reinar dentro de si mesmo, dentro da sua própria energia, tá bem? Isso é muito importante, até porque quando essa roda da fortuna girar, você tendo essa autoafirmação e essa certeza dentro de você, você vai conseguir vibrar e canalizar energias boas. Você vai conseguir transmutar aquilo que não tá legal e atrair coisas boas para o seu caminho, atrair coisas boas para a sua vida. Então é muito importante que você tenha essa energia no seu coração para que você possa arrumar a casa, para que você possa direcionar bem os seus caminhos e assim você conseguir vencer. Vão aparecer energias, novas parcerias, principalmente no ramo financeiro, pessoas que podem te ajudar em processos, em questões que você já está ali no seu trabalho, ou se você tem um negócio, alguma sociedade, alguma parceria bacana. Invista nisso também essa semana para você poder conseguir conquistar os seus objetivos e chegar aonde você precisa, tá? Essa é uma energia muito legal e muito bacana. Aproveita que os sentimentos vão estar ali em alta, bastante emoção, bastante coisa para você poder criar, para você poder brilhar, para você poder transformar essa energia em coisas boas para o seu caminho, tá bem? Eu espero que essa semana seja uma semana maravilhosa. Eu quero que vocês comentem nesse vídeo o que vocês acharam, se vocês têm dúvidas sobre como direcionar o seu atendimento de tarô, como trabalhar o tarô, como que essas energias podem se encaixar na sua vida. Eu estou à sua disposição. Se você quiser, você também pode usar as minhas redes, as minhas outras redes, o meu Instagram, Claudiane Astro Tarô, o meu TikTok, Clau Astro Tarô, que eu também posso me direcionar com vocês. Tem também o WhatsApp, para a gente poder marcar uma conversa, marcar um atendimento e te ajudar nesse processo de evolução espiritual rumo ao crescimento junto à Era de Aquário que nós estamos. Muita luz para todos vocês e muitas bênçãos em sua caminhada. Sejam imperatriz de si mesmos. Namastê.